Bora lá, gurizada! Seja muito bem-vindo. Thiago Lutano aqui. E hoje a gente vai falar dessa treta aí da Rússia com a Ucrânia e o porquê dos porquês. Vamos falar um pouquinho de Joe Biden, perda de popularidade lá nos Estados Unidos. Vamos falar um pouco de Vladimir Putin, perda de popularidade também. Vamos falar de Xi Jinping, lá da China. Vamos falar um pouquinho ali do sul, mar Asiático ali. Vamos falar um pouquinho sobre a China estar comprando o mundo todo. E vamos falar um pouco sobre o Brasil. Antigamente o Brasil era um país sem expressão mundial. Embora o Brasil seja um país sem expressão mundial no quesito bélico, que a gente não tem bomba nuclear, mas se bem que ninguém vai jogar bomba nuclear em lugar nenhum, não. Pode ficar tranquilo com relação a isso. A gente vai ter outro tipo de guerra. E aí entra o Brasil. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho da Europa. Se a Europa não tiver gás natural que vem da Rússia, eles congelam e morrem de frio. Se a Rússia falar que vai parar de vender fertilizante para o Brasil, o agronegócio brasileiro dá uma queda, uma grande parada. E se o Brasil parar de produzir soja, a China morre de fome. E onde entra os Estados Unidos nisso aí? Os Estados Unidos seria o líder da OTAN, onde está o Brasil e os outros países, e é o contraponto bélico à China e à Rússia. Então, dentro desse contexto, desse cenário, quando você tem uma usurpação ali da... Como é que se dá o nome da palavra? Uma usurpação do território? Não. Da soberania nacional da Rússia, da Rússia não, da Ucrânia, quando você tem os russos roubando a soberania da Ucrânia, eu posso afirmar para vocês que o Putin está com a mentalidade aí da antiga União Soviética e vai incorporar a Rússia, a Ucrânia, e a Ucrânia vai parar de existir. Por quê? Porque a OTAN não vai se meter nesse negócio, porque os Estados Unidos não vai jogar bomba nuclear em lugar nenhum. A Europa não vai se meter nesse negócio, porque a mesma sanção política que ele pode estar fazendo lá por gasoduto vai servir de efeito colateral ali para eles estarem se ferrando no futuro e a população morrer de frio no inverno. O Brasil está sofrendo pressão aí para se manifestar politicamente sobre quem eles apoiam, mas eu acho que o Brasil tem que manter um cenário de neutralidade, porque a gente não é uma força bélica. Como membro da OTAN, a gente tem que apoiar a OTAN, então não vamos cortar relações com a Rússia, porque senão a gente não consegue manter o agronegócio. E aonde entra a China nesse negócio aí? Vem nos bastidores, né? Dando suporte para todas as outras ditaduras do mundo. E sim, vai dar ruim na Ucrânia. E não tem nada que o mundo pacífico possa fazer. Esse é o ponto, porque a gente tem a globalização e aquela parada da geopolítica, onde todos os players eles estão ao mesmo tempo na relação de interdependência. Não tem como você boicotar a China, sendo que a China é uma das mãos de obras mais baratas do mundo e é um dos maiores produtores de componentes do mundo. Até recentemente atrás a gente não sabia, mas a China era responsável por 95% da produção do material hospitalar do mundo. E aí você tem todas essas questões que quando você vai ver, você tem a Arábia Saudita ali produzindo petróleo, você tem a galera do OPEP, e vai dar ruim, as bolsas vão cair e ninguém vai fazer nada. O nego vai proteger as fronteiras ali da OTAN, mas ninguém vai jogar bomba nuclear em lugar nenhum, não. Eu acho que é assim. O que acontece? O que os analistas políticos estão falando e eu vou repetir. Com esse negócio aí da pandemia, houve uma perda de popularidade muito grande desses caras aí que fecharam tudo. A exemplo de Dória no São Paulo, Biden nos Estados Unidos. E aí, como é que esses caras fazem para recuperar a popularidade? Guerra. Porque o Estado como instituição,
ele precisa exercer o poder dele, ele precisa existir e ele precisa se provar que ele é necessário para que ele exista. Então, se, por exemplo, os Estados Unidos declaram uma guerra aí, tipo uma guerra fria, ou uma guerra um pouquinho mais quente, ou uma guerra que nem foi lá no Iraque, vai existir a necessidade de que as intervenções se justifiquem por si só. E aí quem for contra é terrorista, é antidemocrático, é traidor, é qualquer coisa do tipo, porque se você está num momento de guerra, num momento de calamidade, num momento em que a população mundial pode ser dizimada com apertar de botões, e você está falando mal do teu presidente, você está falando mal do teu ditador, você está falando mal do teu chefe do parlamento, as tuas ações vão ser interpretadas de uma outra maneira. Então, um contexto de uma manifestação política num momento de paz é um, contexto de uma manifestação política num contexto de guerra é outra. E aí fica a pergunta, a quem interessa a guerra? A guerra interessa a essas pessoas que estão perdendo popularidade, essas pessoas que estão sendo questionadas. Vladimir Putin já está no poder há muito tempo. Muita gente diz que está rolando golpe lá. Mas assim, quem tem dinheiro na bolsa vai perder, o dólar vai subir, as ações vão cair, o mercado vai flutuar, mas tudo se ajeita. E o problema é o precedente. Porque se você tem um país que não está tendo sua soberania respeitada, como é que você vai garantir que os outros países menores também tenham sua soberania respeitada? Então vamos dizer aí que ninguém faça nada e a Ucrânia tenha seus territórios usurpados, sua população deslocada, suas fronteiras invadidas. Esse que é o ponto, esse que é o cerne da questão. E ninguém faz nada. E aí volta aquela frase, quando os bons se omitem, os maus prevalecem, porque vai existir meio que uma legalidade para que o maior tome o menor. E aí vamos dizer aí Filipinas, ali, pequenininha. Vai que a China resolve invadir a Filipinas. A China tem bomba nuclear, e o pessoal fala, ó, se vier eu vou jogar bomba nuclear, não se mete nisso não, vocês não tem nada a ver com isso. Então o clima político global, ele tá um pouco desestabilizado. E eu acho que alguém vai matar o Putin. Tipo envenenamento, igual acontecia na década de 80, ou alguma coisa vai acontecer para dar uma freada nesse maluco, porque isso que ele está fazendo não é são. Eu não estou desejando a morte dele não, tá, galera? Eu só estou falando que mataram o presidente Kennedy, quando os interesses de outras pessoas... É porque tem muita coisa aí na sombra, né? Muita coisa não aparece. Então, quando as pessoas, assim, elas fazem esse tipo de coisa, elas não fazem sozinhas. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Tem sempre um embrolho, um jogo político, uma manipulação, um ardil. Então, assim, até onde isso vai chegar, eu não sei dizer ao certo, mas eu acho que vai dar em pizza. Porque ele não ia começar um troço que ele não pudesse terminar. Ele está bombardeando lá a capital lá da Ucrânia. Ele vai incorporar aquele território. E por que ele vai fazer isso? Porque ele pode. Simples. Simples assim. É uma questão de poder. Não de poder no sentido bélico, mas no sentido de poder de... As ações dele efetivamente dizem que ele é capaz. Então é isso. Para você que assistiu até agora, um forte abraço. Vou trazer mais notícias aí sobre esse assunto através da minha perspectiva e vamos acompanhar os desdobramentos da Ucrânia.